Olá pessoal, mais uma vez aqui tentando trazer uma questão muito boa para vocês, uma questão que eu gosto muito, e a partir dessa questão a gente poder tirar as dúvidas, os esclarecimentos e poder de alguma forma contribuir para o conhecimento de vocês. Vocês já sabem, qualquer coisa, Instagram, professor Simão Danus. Vamos lá? Galera, vamos para a questão 26 do Enem de 2010, uma questão muito boa. Nós já debatimos aqui que toda vez que a gente se refere a uma questão, a gente tem que compreender a habilidade proposta por ela. E que a habilidade é a união do verbo, da ação, com o eixo do conhecimento, que é o conteúdo. Qual é a habilidade proposta aqui? Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas, expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outras. Então, essa questão, ela faz a gente pensar sobre argumentos contidos num determinado processo político aqui, que é justamente que processo político é esse que a gente está analisando aqui através de dados e informações, a transformação do Brasil em república. Vamos lá? Para consolidar-se como governo, a república precisava eliminar as arestas, conciliar-se com o passado monarquista e incorporar distintas vertentes do republicanismo. Tiradentes não deveria ser visto como herói republicano radical, mas sim como herói cívico, religioso, como Marte, integrador, portador da imagem do povo inteiro. Ei-lo, o gigante da praça, o Cristo da multidão. É Tiradentes quem passa, deixem passar o titão. A primeira República Brasileira, nos seus primórdios, precisava construir uma figura heróica, capaz de congregar diferenças e sustentar simbolicamente o novo regime. Optando pela figura de Tiradentes, deixou de lado figuras como Frei Caneca ou Bento Gonçalves. A transformação do Inconfidente em herói nacional evidencia que o esforço da construção de um simbolismo por parte da República estava relacionado. Primeiro vamos entender essa questão que ela é muito rica, tá? Muitos alunos perguntam, Simão, se Deodoro da Fonseca foi um indivíduo que participou, desse golpe que transforma o Brasil em república, por que ele não é considerado um herói nacional? Porque a história vai acabar demonstrando quem era Deodoro. Deodoro, na verdade, ele era um monarquista convicto. Na verdade, ele participa muito participa do golpe, melhor dizendo, pelo fato de que ele achava que o exército deveria receber mais atenção por parte do governo e os próprios boatos que tinham da sua prisão. E a partir daí ele participa, mas a longo prazo a gente vai ver que após o governo provisório, ele era um cara que não conseguia negociar, dialogar, com o Congresso a ponto de mandar fechar o Congresso. Esse caráter autoritário dele riscava ele da possibilidade. O próprio Benjamin Constant, que foi outro indivíduo que participava do exército positivista nato, mas que não era um consenso e não tinha carisma popular. Uma coisa curiosa é que toda vez que a gente pensa na construção de um regime, ou até mesmo na troca de um presidente, na troca de um prefeito, de um governador, é o quanto esses caras conseguem investir em símbolos. A simbologia é muito importante para a memória da população. Às vezes você muda o nome de uma secretaria, às vezes você muda a logomarca do governo, você quer deixar ali registrado o seu governo, registrada a sua marca. E uma coisa, e aí eu vou começar com a famosa frase narrada lá pelo sociólogo José Murilo de Carvalho, que diz que o povo assistia bestializado, Inclusive ele vai construir um livro muito interessante chamado Os Bestializados, O Brasil é a República que não foi, falando justamente desse momento aí, porque está ali acontecendo a marcha, que consolida o golpe republicano, e o povo não sabia o que era, porque o povo não participa desse processo, o povo não participa desse movimento. E a partir daí eu precisava criar uma simpatia do povo para com o novo regime. Eu precisava introduzir através de símbolos o povo nesse novo regime. E aí tem um fato bem interessante, Como o povo não participa, só para a gente ter uma ideia, e aí cabe a pesquisa do aluno,
fazer uma comparação entre a bandeira do Brasil monárquico e a bandeira do Brasil republicano. As mudanças são mínimas. A própria construção do hino nacional republicano. Então, foi preciso fazer adaptações onde unisse o passado ao presente. E dentre essas adaptações, a mais curiosa, a mais marcante é sobre Tiradentes. Uma coisa que o aluno tem que entender, por que Tiradentes é escolhido para ser herói nacional? Porque existe uma construção histórica que favoreceu a isso. Primeira coisa, a narrativa de vida, a história de Tiradentes, ela é verdadeira. Mas a sua imagem é uma imagem forjada. Por que essa imagem é forjada, é construída? Porque na construção desse herói nacional, associaram a história de Tiradentes à história de Cristo. É como o texto coloca assim, era preciso um herói cívico-religioso numa população em que a sua grande maioria era católica, tradicional, né, o catolicismo muito forte nessa transição do Império para a República. Então vamos lá, Cristo vai ser traído. Tiradentes também, né? Não se esqueçam que o Joaquim Silvério dos Reis vai delatar, vai entregar o movimento da Inconfidência Mineira. Cristo vai ter uma morte muito cruel, né? Vai ter um calvário. Tiradentes também. Não vamos esquecer que Tiradentes, depois de enforcado, ele vai ser esquartejado e seus restos mortais circularão por dentro das cidades, como, né, uma demonstração de que aquilo não deveria acontecer. Então essa associação entre traição e calvário, ela foi importante para construir essa imagem de Tiradentes, que infelizmente não é real. Não posso lhe dizer como Tiradentes é, mas ele não é branco e não é barbudo, provavelmente, tá bom? Então, alternativa correta, letra C, ao fato de a proclamação da República ter sido um movimento de poucas raízes populares, não há participação popular, que precisava de legitimação. Então, como é que eu legitimo? Construindo símbolos que fizessem com que esse povo se sentisse pertencente, e nada mais característico do que a construção de uma história que tem um marco cívico. Tiradentes lutou, né, logicamente, o primeiro movimento lá considerado um movimento de questionamento à colonização, que foi a Inconfidência Mineira, mas, por outro lado, também a questão religiosa ao associar a sua história com a história de Jesus. Ok, galera? Forte abraço para vocês.